Oi, gente! E no vídeo de hoje eu falarei com vocês a respeito de um comentário que foi deixado aqui no canal falando o porquê que pessoas sofrem mais do que outras. Isso é uma pergunta que todos nós já fizeram, se não fez, faz ou vai fazer essa pergunta. Porque realmente isso é fato. Existem pessoas que sofrem mais do que outras. Tem pessoas que é boa e sofre pra caramba. E tem pessoa que é ruim e tem uma vida boa. Então, vamos falar a respeito disso. Eu vou falar a experiência do que eu acredito, do que, na minha opinião, o porquê disso acontece. Algumas pessoas podem concordar, outras pessoas não, mas isso é super comum porque cada um tem um ponto de vista a respeito disso, tá? E eu vou falar o que eu tenho de visão sobre isso. Bom, primeiramente, tudo que nós passamos na nossa vida, que seja de bom ou de ruim, é necessário. E o que não acontece é livramento, ou não está preparado para aquilo se concretizar. Algumas pessoas são muito boas mesmo, mas quando a gente diz sobre boa, é aquela pessoa que é boa para todo mundo, é boa para os filhos, é boa para os amigos, é boa para a família. E por que aquela pessoa sofre? Muitas das vezes, algumas pessoas que são boas demais e sofrem, é porque ela anula a própria vida para focar na vida do outro. Quando a gente é muito bom para o outro, é porque a gente, muitas das vezes, tá deixando de fazer pra gente para fazer pro outro. Muita mãe é assim. E acaba sempre levando uma chicotada do filho. Porque é aquela questão. Eu passei por dificuldade, mas eu não quero que meu filho passe. Se você passou por dificuldade e conseguiu hoje ter uma vida melhor, a cabeça que você tem, a mentalidade que você tem, não é graças ao que você está vivendo hoje, é graças ao que você viveu lá atrás. E aí você tira a responsabilidade de um filho, você tira a responsabilidade de uma pessoa quando você faz de tudo por ela e não deixa às vezes ela passar por algum tipo de sofrimento. Que seja, meu filho vai comprar o carro, eu tenho dinheiro para dar para ele. Ele vai dar valor? Não vai. Automaticamente amanhã ou depois ele vai te passar na cara de alguma forma. E aí você sofre. Aí é aquela questão, ai Deus, por que eu tô passando por isso? Porque você anulou a sua vida e não deixou o seu filho passar por uma coisa que ele, de uma certa forma, precisou passar. Existem pessoas que são muito ruins. São pessoas que roubam, pessoas que matam, mas que tem ali muito dinheiro, tem ali uma vida, vamos dizer assim, muito boa financeiramente falando, enquanto outros que estão ali dia após dia trabalhando não tem aquilo que uma pessoa que rouba tem, e a pessoa não vai presa, a pessoa não acontece nada com ela. As pessoas que geralmente roubam, elas, não todas, tá? Mas algumas pessoas que geralmente roubam, que geralmente matam, são pessoas que estão nas primeiras encarnações, geralmente. Então, são pessoas que não têm evolução espiritual, são pessoas que acham que as coisas é daquela forma. Aí, geralmente, esse tipo de pessoa tem a vida muito livre, tem a vida muito fácil. E quando a vida da pessoa é muito fácil, é porque ela tá nas primeiras encarnações. Aí, geralmente, a vida da pessoa que é muito fácil, ela morre cedo, para que na próxima encarnação ela pague tudo que ela fez. Algumas pessoas pagam aqui na Terra, em carne e osso, outras pessoas pagam em outro plano, e algumas pessoas renascem e pagam o que fez nas outras vidas. Tudo que a gente passa nessa vida é merecido. Infelizmente, é merecido. Uma criança que está com problema de saúde, aquilo ali vem de outras vidas. Nós, seres humanos, a gente também somos usados para atingir outras pessoas. Então, tem coisa, por exemplo, um exemplo, tal pessoa roubou uma coisa de alguém. Às vezes, aquela pessoa foi usada para atingir a outra, de alguma forma, entende? Então, tudo que acontece na nossa vida é merecido, de bom ou de ruim. Então, sempre vai ter pessoas que sofrem mais e pessoas que sofrem menos, mas sempre há um motivo. Então, se você sofre no amor,
é porque você já fez outra pessoa sofrer na vida passada. E as mesmas pessoas que passam pela tua vida, que te fez sofrer, é as mesmas pessoas que você fez sofrer em outra vida. Quando o assunto diz sobre dinheiro, Deus Criador, Deus que criou a nossa vida, vida que eu digo, a vida que a gente vive, não necessariamente a nossa vida, porque o nosso espírito e a nossa casca, né, a gente somos seres humanos, não foi Deus que criou, Deus Criador. Deus, a única coisa que ele criou é a questão da nossa vida, porque em si ele é o Deus que realmente vem para fazer justiça. Então, Deus Criador que a gente acredita é o Deus que realmente é o Deus Criador. Essas informações de quem criou o ser humano, essas informações de quem criou o nosso espírito, eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca visualizei, mas eu sei que não é o Deus Criador, o Deus que a gente acredita. Uma das coisas que eu posso dizer para vocês é que eu visualizei isso, mas muita gente pode não acreditar ou não concordar. Jesus Cristo veio na Terra com o propósito de trazer os mandamentos para que nós, seres humanos, possa seguir o caminho certo. Ele foi julgado porque nós que eu digo seres humanos, preferiu fazer o errado, porque o caminho certo da nossa vida, ele é difícil, ele tem que ter muita atitude, muita coragem. Para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que ter atitude, sozinho, tendo coragem. Então Jesus Cristo veio mostrando isso para os seres humanos. Ele foi julgado porque o ser humano quis fazer o errado, aquilo que é mais fácil. Então, Deus colocou Jesus Cristo para mostrar pra gente a verdade de como deveria seguir a vida. Ele foi julgado. Deus Criador e Jesus Cristo são totalmente diferentes um do outro. Deus é um, Jesus Cristo é outro. Deus que nós acreditamos, ele tá no plano espiritual para também fazer a justiça. Só que é uma justiça diferente. É a justiça do que você fez, você vai ter o peso do outro lado. Então, exemplo, eu morri, ali tá que eu fiz, por exemplo, vamos dar um exemplo do que eu posso ter feito. Eu traí, eu matei, eu roubei. Na próxima vida, eu vou passar por tudo aquilo. Com o propósito de quê? De eu passar por tudo aquilo e evoluir. Agora, por exemplo, eu renasci e passei por tudo aquilo e culpei Deus, eu vou morrer de novo, vou renascer de novo e vou passar aquilo dobrado. E vou passando. Se eu não evoluir, a minha alma vai ficar no umbral. Agora, se eu evoluir, eu vou para outro plano, porque existem vários planos. O plano que a gente está hoje é o plano terrestre, mas existe outros planetas também com vida. Ou melhor, planeta com vida também ligada a outros tipos de seres. Antes da gente se tornar seres humanos, antes da gente entrar em um corpo de um ser humano, a gente já entrou em alguns corpos de animais. Então, a vida que a gente tem, a nossa primeira encarnação, como quando a gente tem como ser humano, a gente geralmente tem uma vida muito livre. Então, por exemplo, eu fui um leão. Aí, a minha primeira encarnação, eu vou ser agressiva, eu vou ser uma pessoa que muitas das vezes vou querer reinar, vou querer comandar tudo. Então, a gente herda também a personalidade dos bichos que a gente já foi. E aí, a gente tem a nossa primeira vida livre. Por isso que tem gente que tem dinheiro muito fácil, tipo assim, tem pessoa que tem tudo perfeito, casamento perfeito, família perfeita, dinheiro muito alto. Isso para nós é uma grande virtude, mas a pessoa tá tendo aquilo porque muitas das vezes é a primeira encarnação dela ou a última, depende muito, porque também pode variar. Agora, quando a vida da pessoa, ela tem a vida muito livre e faz tudo errado, a tendência é que as próximas encarnações vai passar por tudo isso. Então, se você sofre, é porque você merece. Se você sofre, você precisa procurar alguém para te orientar o que você está fazendo errado, o que você fez de errado, para que você possa consertar. Não quer procurar ninguém? Procura ayahuasca. Ayahuasca é você com você mesmo. Você só precisa de um instituto e tomar a dose.
entende? Porque eu já me questionei muito. Teve uma época, eu já deixei em alguns vídeos aqui, que eu não tinha gente para me atender, atendia pessoas uma vez por ano e eu sempre fiz tudo certo em relação aos meus guias, sempre cultuei muito bem, sempre fui uma pessoa que nunca agi de má fé com ninguém em relação a dinheiro, então eu ficava me perguntando por que fulano de tal tem gente para atender e eu não tenho ninguém. E aí com isso eu fui entendendo o porquê que aquilo estava acontecendo. Então, quando a gente entende o porquê das coisas, a gente entende que a gente teve que passar por isso. E eu lá atrás não tinha ninguém para me atender. Hoje eu tenho. Então, eu precisei passar por tudo aquilo para hoje eu dar valor nas pessoas que eu atendo. Então, cada sofrimento que a gente tem é uma forma da gente dar valor naquilo depois. Entende? E ninguém sai impune. Não existe aquela história, Deus não tá vendo aquilo. Ai, por que Deus deixou aquilo acontecer? Na verdade, aquilo tinha que acontecer, aquilo estava escrito. E o que não aconteceu é que não era para acontecer. Não existe aquela palavra livramento? Isso existe. Quando a gente passa por um livramento, a gente só sabe depois. Ah, então você foi livrado de tal coisa, você foi livrado de uma doença, você foi livrado de um problema financeiro, porque não era para acontecer. O que é livrado é que não é para acontecer. Quando é livrado é porque a gente está com a pessoa errada, no caminho errado, na hora errada. E aí muitas das vezes muita coisa é livrado de você. Nada acontece em vão. Nada, absolutamente nada acontece sem você merecer. Tudo você merece. Basta você aceitar e evoluir ou não aceitar e ficar sempre passando pela mesma coisa. Então essa é a minha opinião a respeito de pessoas que sofrem mais e de pessoas que sofrem menos. Deixem sugestões de próximos vídeos. Lembrando que essa é a minha opinião do que eu acredito, do que eu acho. A tua opinião, daquilo que você acha, daquilo que você é verdade, pode ser outra opinião. A diferença é que sempre vai ser assim. As pessoas sempre vão ter opiniões diferentes e nenhum vai concordar com o outro. Mas isso é a experiência do que eu sei, do que eu acho, do que eu penso, do que eu já vi. E acredito nisso, a não ser que a minha opinião algum dia mude. Bom, então é isso, eu fico por aqui, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado do vídeo de hoje, e se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram, e até o próximo vídeo.